Pessoal, vamos trabalhar a estrutura encadeada. Essa estrutura significa que nós vamos trabalhar com duas condicional, uma dentro de outra. Para que seja feita essa condicional, vamos trabalhar aqui com três valores. Valor aprovado, recuperação e reprovado. Como foi feito anteriormente na composta, a condicional composta, o aluno só era aprovado ou reprovado, apareceu uma mensagem. Agora eu quero que apareça a mensagem também se o aluno for para a recuperação. Então assim, aluno acima de 6, aprovado. Alunos tirando 5 em recuperação. Alunos abaixo de 5, reprovado. Então vamos lá começar a estrutura. Variável real, nota 1, nota 2, média. Estou só fazendo a declaração das variáveis e o tipo dela, real. Então aqui, eu já vou logo iniciar colocando aqui para as notas. Nota 1, 6. Nota 2, 6. Só valores iniciais, depois a gente faz algumas alterações. Média. Nota 1 mais nota 2 dividido para 2. Certo? Agora vai entrar as condicionais. Lembre disso aqui porque tem hora que não vai ser possível visualizar porque os comandos vai ser bem extensos. A primeira condição. Se o aluno que tirar nota inferior a 5, ele vai estar automaticamente reprovado, não é isso? Então fica bem mais fácil. Então, olha, se média for menor do que 5, então não pode ser acentuado. Vamos dar uma mensagem. Escrever o quê? Aluno reprovado. Então, todo valor menor do que 5, o aluno tem que ser reprovado? Então, pronto. Aluno reprovado. Média menor do que 5, aluno reprovado. Vamos logo fechar essa estrutura. Fim, se. Mas se não for, se for uma nota, por exemplo, a média for 6, a média for 5, média, se média for 7, média é menor do que 5, não. Então eu boto aqui, se a média não for menor do que 5, eu vou expressar uma outra condicional. Lembre que aqui é uma condicional. Eu vou inserir uma outra condicional aqui, caso essa daqui seja negada, caso ela seja falsa. Um número de 5 em diante, de 5 acima. Então assim, eu começo com se, caso ela seja negada, for um 7, aí ele vem para cá, né? Se não, ele vai executar esse bloco de instrução. Se média for menor, menor do que? Menor do que 6. Por quê? Porque se minha média, se essa condicional for executada porque tem um valor superior a 5. Então ele vem para cá. Se o valor que eu expressei, que foi expresso, isso aqui não tem nada a ver, certo? Isso aqui é só para me ver o tom, a corzinha, para a gente ficar trabalhando mais legal, mais legal. Se média for 7, 7 é menor do que 6? Não. Então ele vai passar por uma condição negada. Mas se aqui fosse um 5, se minha média fosse 5, 5 é menor do que 5? Não. Então ele passaria para cá. 5 é menor do que 6? É. Então, escreva o quê?
escrever. Se o meu número que eu tenho aqui não é menor do que 5 e aqui o número é menor do que 6, então qual é o número que eu poderia ter digitado aqui para ele executar isso aqui? Somente se fosse o 5. Porque o 5 é menor do que o 5? Não. O 5 é menor do que 6? É. Então, se é verdadeiro, 5 é menor do que 6, ele vai executar aqui. Então, juntamente com isso aqui, ó, nota, se o aluno tiver nota 5, em recuperação. Então, o aluno vai estar em aluno em recuperação. Certo? Mas se nenhuma dessas hipóteses for verdadeira, aí eu venho aqui. Se não, se a nota não for menor do que 6, eu vou escrever o quê? Possivelmente a nota deve ter sido 6 ou mais do que 6. Então eu escrevo, escrever, aluno aprovado. Então assim, pessoal, só para o entendimento. Vamos lá, só executar um errozinho, é normal, é bom que aconteça esse erro. Ó, nota, média, nota, erro. Instrução não reconhecida. Solução, consulte ou ajuda na linguagem. Vamos ver aqui. Nota, tá escrito, certo? Média, nota 1, CEP 6. Média, faltou eu dizer que média vai receber esse cálculo aqui, que é nota 1 mais nota 2 dividido para 2. Então vamos lá executar. Opa, mais um. Aluno reprovado. Escreva, faltou uma letrinha aqui. Escrever, é isso? Pronto. Vamos executar. Mais um. Se média menor do que 5, então erro de ciclo não está fechado. Eu encerrei só essa condicional. Falta fechar essa condicional. Então, fim-se. É bons erros que a gente aprende. Vamos lá. Opa, saiu um resultado aqui. Aluno aprovado. Então significa o quê? Se as notas são 6, 6 mais 6, 12 dividido para 2 dá 12, desculpa, dá 6. Então, 6 é menor do que 5? Não. Então ele não vai executar aqui. Se não, esse aqui. 6 é menor do que 6? Não. Então vai para o se não. Então, se não, escrevo aluno aprovado. Se eu colocar 5, 5, aqui eu vou ter a média 5. 5 é menor do que 5? Não. Então vem para cá. 5 é menor do que 6? É. Então escrevo aluno em recuperação. 5 é menor do que 6. Então escrevo. Certo? Vamos colocar aqui o 4. Nossa média é 4. 4 é menor do que 5? Não. Opa, 4 é menor do que 5? É. Então, aluno reprovado. Certo? Então, assim, essa estrutura é a estrutura encadeada, onde se trabalha a seguinte situação. Uma condicional, aqui é uma condicional, e aqui ó, é uma outra condicional. Então, há uma relevância, há uma cor diferente aqui, certo? Essa condicional está dentro de quê? Dentro dessa outra condicional. Somente essa condicional só vai executar se essa condicional aqui for falsa, certo? Então, todo número que for maior do que 5, 5 ou maior do que 5, ela vai executar isso aqui, certo? Então, assim, essa estrutura ela é encadeada pelo esse simples fato.
Baseia só nisso aqui? Não, ela pode ter várias outras condições. Se eu quisesse colocar uma condicional aqui, apagar isso aqui e colocar outra condicional, posso, certo? Então, assim, é uma condicional dentro de outra condicional que se chama encadeamento. Encadeada, desculpe. Então é só isso mesmo, pessoal. Até mais.